Bom dia, oitavo ano, bom dia, professores e alunos. Hoje a nossa aula é Entre Labirintos e Discursos. Vamos lá? Apresentação da aula. Tema da aula, análise textual e tipos de discurso e habilidade. Ler de forma autônoma textos de gêneros variados. Eu sou a professora Andréa, que vocês conhecem, e eu vou mediar a aula da professora Mônica. Bom dia, Mônica. Bom dia, Deia. Tudo bem? Tudo bom, e você? Sua aula anterior foi muito boa, hein, Gostou, professora? Mônica? Será que o pessoal do oitavo ano estava ligadinho aí na TV Poxa. Educação, viu? Olha, estou aqui embasbacada e já puxei-a para minha moderação. Já estou animada para começar a última aula do dia. Não, é a penúltima aula do oitavo ano do dia. E toda sexta-feira eu volto aqui, não é o oitavo ano. Bom, essa aula de hoje é uma continuação da aula de ontem. E vamos aos objetivos aí na telinha para vocês, ó. Quais serão? Hoje nós iremos identificar e analisar o gênero textual, que não foi completado ali, mas é o gênero textual conto, explorar o discurso direto e o discurso indiretos presentes no texto e estimular a produção de podcast referente ao gênero textual apresentado. Eu, antes de ir para a acolhida, queria perguntar para vocês se vocês... Aliás, o chat está aberto? Não sei se... Tá. Ah, está aberto. Então, alunos, vão respondendo aí para mim, antes de mais nada, só para um aquecimento, vocês aí conhecem podcast? Já gravaram podcast? A escola de vocês já trabalhou com isso, com a produção desse tipo de suporte? Porque o podcast é um suporte muito interessante. Só queria saber, Deia, se eles conhecem antes da gente falar sobre. Tá, ok. Ah, já estou vendo aqui. Como eu imaginava, muitos falando que não sei o que é. Olha, tem gente gritando aqui, não. Uma colocou, sim, sempre escuto. Uma colocou aqui. Ah, sim, alguns, mas a maioria. Era uma curiosidade minha já, Tá. gente. Então, hoje a gente vai arrematar essa aula falando de podcast, tá bom? Bora para a acolhida? Presta atenção aí, olha. Nas aulas anteriores, lemos um texto de curiosidades sobre labirintos. Vocês lembram? A gente falou sobre mitologia grega. Aliás, a gente não, a Andréia e a professora Daniele. E aí eu quero que você responda aí no chat. Vou deixar um minutinho para vocês, porque a gente já está vendo aqui que tem muita resposta. E aí, para vocês colocarem essa, a gente quer ver direitinho se vocês lembram da aula anterior. A mitologia grega apresenta um dos labirintos mais famosos da história. Aluno do oitavo ano e aluna do oitavo, você se lembra qual era o nome desse labirinto? E por que o rei Minos o construiu? É um minutinho só para vocês colocarem essa resposta bem bonitinha. Pode colocar tudo junto. O labirinto era tal e ele construiu por causa disso. Um minutinho para vocês aí na telinha. Show de respostas. Muitas, né, Ai, Pro? que ótimo. Significa que vocês estão acompanhando bem as aulas, assistiram a aula de ontem, entenderam bem a ideia. O que a gente tem Olha, aí? O Vitor Hugo colocou Labirinto de Creta. A Emily colocou o propósito, né, para prender o filho dele, Minotauro. Para prender seu filho Minotauro, falou a Lavínia. Creta, o Cauã colocou Creta por causa do Minotauro. Então, eles, né, para não estender muito, eles foram colocando as duas coisas. O Gabriel colocou sim para aprisionar o Minotauro.
A Raíssa colocou uma coisa que estava no começo do texto, que é Fala. legal também. Fala. Um labirinto para as pessoas se perderem. Ela lembrou bastante do comecinho do texto, né? Que legal. Olha, gente, esses textos que nós estamos trabalhando já fazem parte do novo caderno do aluno, do volume 3. Alguns, aliás, eu não sei ao total se eles receberam em mãos ou não, mas já está tudo lá no site da EFAP. Tá bom? Vocês podem olhar, pegar e já lê-los, acompanhar, porque tem muitos alunos que eu vejo, Ideia, eles respondem aqui, é muito texto, eu não consigo copiar, ou não dá para printar tudo. Não precisa fazer isso não, o material já está disponível lá online, a apostila em que está a língua portuguesa é o volume 1, é de linguagens. Logo depois de artes tem língua portuguesa, aí você vai lá no site e já pega, não é? Tá certo. Bora aí na telinha acompanhar, vocês estavam chuchuzinhos. Olha como vocês acertaram, as duas. Qual era o nome do labirinto, gente? Labirinto de Creta, viu? Acertaram. Olha lá, acertaram. E por que o rei Minos o construiu? Para manter aprisionado o seu filho Minotauro, que nascera metade homem e metade touro. Foi isso que foi dito ontem. Certo? Mas hoje a gente vai para um outro viés. A gente vai para um outro lado. E a gente vai agora ouvir um novo texto. Sim, faz parte do mesmo assunto, mas tem um outro tema aí. Presta atenção aí, olha só. Você vai ouvir um texto chamado No Labirinto de Creta. Vamos lá, porque você vai ouvir. Eu vou passar na telinha para vocês acompanharem, mas quero que se atentem ao podcast que eu gravei. Vamos dar o play? Vamos dar o play, diretor? Ao play, DJ? Leitura do texto No Labirinto de Creta, de Monteiro Lobato, publicado no livro O Minotauro, de 1954. Foram despertar na ilha de Creta, onde logo descobriram o labirinto. Era um palácio imenso, com 1000 corredores dispostos de tal maneira que quem entrasse nunca mais conseguiria sair e acabaria devorado pelo monstro. O Minotauro só comia carne humana. Diante do labirinto, os 3 pica-paus pararam para refletir. Quem entra não sai mais e acaba no papo do monstro, disse Pedrinho. Mas nós sabemos o jeito de entrar e sair. É irmos desenrolando um fio de linha. Ah, se eu tivesse trazido um carretel. Pois eu trouxe 3! Gritou Emília triunfalmente. E dos grandes, número 50. Desça a mala, Visconde. Abra! A mala foi descida e aberta. Emília tirou os carretéis e deu um a Pedrinho, outro ao Visconde, ficando com o terceiro. Entraram no labirinto e foram desenrolando o primeiro carretel. Quando a linha acabou, desenrolaram o segundo. E quando a linha do segundo acabou, começaram a desenrolar o terceiro. Eram corredores e mais corredores, construídos da maneira mais atrapalhada possível, de propósito para que quem entrasse não pudesse sair. Antes do terceiro carretel chegar ao fim, Emília sentiu a aproximação de qualquer coisa. Percebo uma caatinga no ar, disse ela baixinho, farejando. O monstro deve ter seus aposentos por aqui. Uns passos mais e pronto! Lá estava o Minotauro, numa espécie de trono, a mastigar lentamente qualquer coisa que havia numa grande cesta. Mas como está gordo! Cochichou Emília. Muito mais que aquele célebre cevado que Dona Benta comprou do Elias Turco. Parece que nem pode erguer-se do trono. De fato, o monstro estava gordíssimo, quase obeso, com 3 papadas caídas. O seu corpanzil afundava dentro do tronco. O que teria acontecido? Mesmo assim, era perigoso aproximar-se, de modo que, novamente, Emília recorreu ao Visconde. Vá lá, meu bem, chegue-se ao gordo e, com muito cuidado, peça informações sobre a tia Anastácia. E se ele me devorar? Não há
perigo! Nem a esfinge o devorou, quanto mais o minotauro. Só as vacas devoram os sabugos. Ah, mas ele é um touro, e os touros também comem sabugos. Menos este, que é antropófago. Vá sem medo. O Visconde arriou a maletinha e foi. Instantes depois, voltara. E então? Perguntou Pedrinho. Não fala, não responde. Perguntei por tia Anastácia e ele só me olhou com o olho parado, sempre a mastigar umas coisas que tira daquela cesta. Isto, e mostrou o que havia na cesta. Emília arrancou-lhe o isto da mão. Era um bolinho. Era um bolinho de tia Anastácia. Que alegria! Aquele bolinho era a prova mais absoluta que tia Anastácia estava lá. E viva! Pedrinho comeu o bolinho inteiro e lamentou que o Visconde só tivesse trazido um. Vamos procurá-la com o resto de linha que ainda temos, disse Emília, examinando o carretel. Há de dar. Ótimo, parabéns, hein? Eu disse assim, gente, volta em mim. Aí a André me surpreende. Não, mas eu não aguentei, eu tive que falar, porque eu achei ótimo. Vamos lá. Gente, ó, eu tô vermelha, eu tô com vergonha, eu sou tímida. Eu gravei esse podcast e aí, assim, tentei fazer umas vozes aí em cada personagem para vocês entenderem, porque depois a gente vai falar sobre podcast. E o que é legal, principalmente em histórias como essa, que são narrativas, em que a gente tem bastante diálogo, é que a gente perceba onde estão os personagens, quais são as intenções de cada um deles e que a gente coloque na leitura essas intenções. Porque não é porque a gente está no 8º ano que a gente não pode se divertir com esse tipo de texto, Claro. não é? Eu mesma, eu adoro, eu me divirto bastante. Você gosta também de gravar os podcasts? Eu gosto. E ouvir histórias também é sempre muito gostoso. Muito bem, né? sim. Histórias. Ouvir histórias, gravar essas histórias, lê-las é muito bom. Bora aí na tela, deixa eu só fazer uma contextualização, gente. Olha, o texto que você leu foi escrito por Monteiro Lobato, que criou obras da literatura infanto-juvenil brasileira consideradas clássicas. As aventuras do Sítio do Pica-Pau Amarelo, como bem disse a professora Dani lá quando ela gravou Pica-Pau e Tudo Junto, foram adaptadas para várias mídias e formatos, como séries para a televisão, histórias em quadrinhos, jogos, etc. Olha que importante isso. Conhecer essa obra de forma crítica é muito importante para compreender o universo fantástico e rico criado pelo autor. E aí volta para mim. Gente, quando a gente vai ouvir falar de Monteiro Lobato, eu ainda mais que fui, né, sempre sou, aliás, sou professora também de literatura, trabalhei com ensino médio, eu sempre gosto de pautar. Quando a gente vai ler Monteiro Lobato, a gente tem que conhecer a sua obra de forma crítica. Estamos falando aqui hoje de Sítio do Pica-Pau Amarelo. E ele escreveu assim, tudo junto. Pica-Pau, Nastácia sem o A, porque é o jeito que ele colocou lá nos livros. Mas se você for olhar para toda a obra, por favor, vou deixar uma dica aqui, hashtag fica a dica, analise de forma crítica, porque o Monteiro Lobato, ele é muito polêmico, ele teve alguns posicionamentos aí que se ele tivesse hoje em dia vivo, ele estaria estaria fadado àquela tal cultura do cancelamento, não é? Então, é muito interessante que vocês vão pesquisar aqui, não é? Vocês são do 8º ano. 8º ano, daqui a pouco a gente já chega no médio, vai falar bastante de literatura. Vai pesquisar que Monteiro Lobato não é só Sítio do Pica-Pau Amarelo e vai tentar analisá-lo de forma crítica que você vai aprender muito sobre aquela época e o que a gente veio trazendo até os dias de hoje, tá bom? Então, foi essa contextualização que a gente quis fazer, mas agora a gente vai falar sobre o texto. Espero que não tenha esquecido depois dessa contextualização. Pode, te fazer uma... Deve. Te cortar agora? Uhum. Eu não lembro aqui da sequência, mas, por exemplo, já nesse texto, ele já seria cancelado, né? Não.
Não, aqui... É isso? Não. Olha, a Andréia, polêmica. Você vai? Não, mas já seria aqui. Não, nesse texto já seria? Já seria, Ai, claro. Andréia. Eu posso falar agora ou não? Pode, então, vai. Olha só. Ele Polêmica. coloca aqui, ó. Fala, Não, Andréia. dentro do que você falou, ele fala, olha, mas como você está gordo, uma das falas da Emília, né? O monstro estava gordíssimo, quase obeso. Chegue-se ao gordo. Então, olha só, já seria. Boa! Né? Olha, eu nem estava pensando nesse viés, Andréia. Pensei por esse viés agora. Até quando ele escreve para crianças, ele é um pouco polêmico e hoje estaria cancelado, será? Estaria. É Com verdade. certeza. Estaria. É porque a Emília também, de fato, ela era uma provocadora, não? A gente sabe. A personagem da Emília, ela sempre fazia isso. Ela sempre cutucava E ela todo mundo. podia, porque ela era uma boneca. Muito bem. Certo? Então, aí tem essa também, tem essa leitura que a gente faz. Olha que interessante, gente. Por quê? Isso que eu estava dizendo. Quando formos analisar a obra dele, tenhamos sempre um olhar crítico. A Andréia acabou de mostrar isso. Ela olhou assim, mas por que focar tanto nisso? Gordo, gordíssimo, para que falar disso? Na verdade, quando a gente fala de Minotauro, a gente sabe que o Minotauro era forte. Ele tinha um corpo robusto. Para que falar gordo, gordíssimo, que come demais? Isso hoje em dia não é legal, não é? A gente vive faltando sempre na elegância, que a gente sempre fala isso. Sim. Tem a finesse para falar as coisas, porque linguagem é poder, não é? E aí ela trouxe isso. Ela teve esse olhar crítico quando estava lendo, mas a minha visão, por exemplo, foi até que outra, porque ela trouxe isso e quando eu li eu pensei, a Emília tem esse papel dentro do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na construção daqueles personagens, ele colocou, como ela bem pautou, uma boneca, e aí isentou-a, porque ela não é humana, e colocou ela pode falar o que a ela boneca quer. pode falar o que ela quer. Certo? Aí ela vai lá e instiga. Ela também faz mau caso do Sabugo lá, do Visconde, não é? Não, ela sempre faz isso, gente. E Então, parece que tem uma, não sei se eu estou enganada, mas uma questão assim. A fala da Emília é, de fato, a fala do Monteiro Lobato. isso Tem está uma coisa assim? implícito, não é? Tá. Ai, gente, que polêmica. Então Gente, chega. tem professores por aí no chat? Os professores, coloquem aí. Vamos abrir o chat, porque agora a gente vai começar a interação. Gente, é uma visão nossa, é uma visão crítica. sim. E, assim, quem achar o contrário também, beleza, Claro, né? claro. Professores, vocês pegaram esse material aqui, não é? E vão trabalhar com os alunos de vocês. E aí vocês vão colocar as suas impressões. Deixa pra gente também aqui no chat, professores, o que vocês acham da construção dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque a primeira pergunta é bem simples, gente. Olha, no texto, no Labirinto de Creta, o texto, aliás, ele pertence a qual gênero textual? Aqui nós já estudamos todos estes daí, vocês do 8º ano. Então, vocês têm propriedade para responder. É crônica, é reportagem, é notícia ou é conto, hein? Vamos lá. Já estão colocando aqui. Olha, já estão Ó, colocando aqui vários, ideia. né? Nossa, 8º anos estão ótimos. Olha, o Pro Luiz Carlos. Eu vou ler o que o Pro Luiz Carlos escreveu aqui. O Pro Luiz Carlos, que está no chat, falou assim: Monteiro Lobato era racista. Ó. Será? Ó, aí os alunos têm que pesquisar. Tem que olhar, tem que ver se era ou se não. Não é? Segundo a Déia aqui, ele também era gordofóbico. Foi o que eu Olha, percebi agora, o né? Wilson Célio aqui, polêmica. É isso que a gente gosta. Um texto infantil, gente, né? Falando de Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ai, ele não vai dar em nada. Dá sim. Rende muito papo, principalmente pro 8º ano. E todos acertando aqui, não é, Déia? O que eles Todos responderam? Estão colocando que é um conto. Por que é um letra conto, Déia? D. Por que é um conto? Então, por que é um conto? Primeiro, ele tem o quê? Os elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? Personagens, acontece num tempo, acontece num espaço. Há o foco narrador. O narrador está narrando o quê? Em primeira ou em terceira pessoa? Né? E nós temos também o próprio enredo, Isso. a própria história, certo? Porque a crônica fala de situações cotidianas, já o conto não. Ele está muito mais pautado na... Vocês acertaram, estão de parabéns. Agora, análise textual na tela, mais uma. Vamos fazer aqui, continuar. Agora vamos falar de semântica. No texto, 2 palavras estão em negritos. Vamos aprender o que é antropófago e o que é cevado. Olha, antro é tudo que significa homem. Acho que antro vem do grego.
Pófago é o que se alimenta. Então, antropófago é aquele que se alimenta da carne humana. A palavra cevado ali era um adjetivo que significa, aliás, nutrido e saciado. E aí a pergunta, com base no conto, gente, por que o Minotauro é um antropófago? Vocês lembram? Foi dito lá. Por que o Minotauro é um antropófago? E Emília disse que o Minotauro... Olha lá a questão polêmica, porque eles estão falando aqui no chat. Farpas e mais farpas. Eu tô amando isso. Emília disse que o Minotauro estava mais gordo que o célebre cevado que Dona Benta comprara do Elias Turco. O que Emília quis dizer com célebre cevado? Olha a comparação que ela fez. Ela comparou o Minotauro com o célebre cevado. A que conclusão vocês chegam, hein, alunos? Que seria esse célebre cevado? E por que o Minotauro é antropófago? Eles já estão respondendo, Deia? Vamos lá. Já estão? Já estão sim. A primeira, né? Porque ele comia carne humana, a Raíssa respondeu. A Mariana também, porque ele se alimentava de quem se perdia no labirinto. O José Everton está perguntando aqui, e canibal? Canibal também? Às vezes a gente tem mais de uma palavra significando a mesma coisa. Isso daí é o campo semântico. Tem um campo semântico para várias coisas. Então, antropófago, canibal, é tudo quem se alimenta de carne humana. Pode ser? Ele acertou também, José Everton. Muito bem. O que mais? E aí? E para 2? Ai, essa tá difícil, eu acho, hein? O que Emília quis dizer com célebre cevado? A Esther Souza colocou que ele estava bem gordinho. Ai, meu Deus, olha essa aluna aqui, que fofinha. Olha essa daqui, Andréia. Giovana Dias. Professora, mas o cevado não era o marido da cevada? Não era. Não, gente, não. Vamos lá. Olha, o cevado é um nutrido, um saciado. A que ela estava se referindo? Hein? Alguém consegue fazer essa relação? Eles só estão respondendo a um, não é? Eles não estão respondendo... me mostra. Antes. Eu não estou vendo. Peraí, vou voltar aqui. Fala aí. Peraí. Vocês estão vendo a resposta da um. Não, aquela que colocou, porque ele estava bem gordinho, assim, porque ele estava bem alimentado. Aliás, bem alimentado, acho que ela colocou. O exercício que eu queria fazer com vocês agora, vamos ver, o chat ainda está aberto. O exercício que eu queria fazer é se a gente consegue fazer inferências e buscar sinônimos. Eu já disse para vocês que cevado é um adjetivo ali, é nutrido, saciado. Então, quando ela compara o Minotauro ao célebre cevado que a Dona Benta comprara lá, o que poderia ser esse célebre cevado? Porque muitas vezes a gente está lendo um texto e pode aprender novas palavras, agregar vocabulário ao nosso léxico. E aqui seria uma boa oportunidade da gente também tentar entender pelo contexto o que significa uma palavra. A gente pode fazer isso até mesmo com textos considerados mais infantis. Alguém aí chegou? Eles estão colocando que estava bem nutrido. Sim, o que pode ser bem nutrido e que a Dona Benta comprou do Elias Turco e que a Emília foi lá e comparou ao Minotauro, hein, gente? O que seria? Opa, peraí, isso fugiu, peraí. Olha, bora lá. Alice Costa colocou, ela comparou como se ele estivesse muito mais saciado do que o próprio cevado. Ele comeu tanto... A Maria colocou, ele comeu tanto que o cérebro virou cevado. Nossa! Gente, é uma coisa importante para a gente destacar aí. Alguns até acho que colocaram isso na brincadeira, eu até entendi na brincadeira isso, mas não vão confundir a palavra célebre com cérebro. É verdade. Né? E não é cérebro que fala, é cérebro. Boa. Vamos confundir, não, hein? Deia, deixa eu pausar aqui. Eu já achei aqui a resposta que eu queria. Vários alunos colocando porco, o rabicó, o porco. Gente, um cevado, um que está bem nutrido e que a Dona Benta poderia ter comprado seria um porco. Olha só que coisa. Um porco nutrido, Olha só que fala polêmica dessa Emília, Andréia. Ela compara o Minotauro a um porco gordão que a Dona Benta comprou lá para fazer, para cozinhar. Polêmico, não é? Olha, polêmico não. Ele, na verdade, a gente tem que olhar com uma visão crítica, porque ele escrevia pra gente, né, reproduzir. E agora a gente sabe, a gente não pode ficar reproduzindo qualquer discurso por aí. Presta atenção, aluno. Mais uma análise textual aí. Mais uma. Vamos tentar fazer mais uma correlação aí para tentar buscar sinônimos.
Observe esse trecho. Foram despertar na ilha de Creta, onde logo descobriram o labirinto. Era um palácio imenso, com 1000 corredores dispostos de tal maneira que quem entrasse nunca mais conseguiria sair e acabaria devorado pelo monstro. O Minotauro só comia carne humana. Diante do labirinto, os 3 pica-paus pararam para refletir. O que o uso das aspas em pica-paus indica, hein, gente? A quem a palavra pica-pau se refere? Ele colocou pica-paus com um hífen ali separado, tá vendo? E sendo que no nome do sítio é tudo junto. E botou as aspas ali. A quem será que essa palavra se refere? Eles já estão dizendo aí no chat, Andréia? Bora arrastar esse chat para baixo, que o chat fica lá em cima. Ó, já estão sim, já estão sim. Vocês lembram das personagens todas? Olha, tem gente falando os protagonistas, tem gente falando as crianças, mas tem gente que pegou e... Olha que linda essa aluna, Maria Eduarda. É uma metáfora que se refere a Emília, Pedrinho e Visconde, que seríamos sem as metáforas, não, Andréia? Pois é. Ó, ele construiu várias metáforas ali polêmicas, mas quando ele se refere ali a Emília, Pedrinho e Visconde, a pica-paus, o que a gente entende? O pica-pau, ele fica ali sempre tudo naquele movimento. Então, os 3 ali não param de se bicar, de falar, não é? De meter o bico ali. Gente, olha, aproveita aí o ensejo dessa aula para já acionar aí seus conhecimentos sobre isso. Quando a gente vai falar alguma coisa, a gente pode fazer trocas, a gente pode se utilizar de linguagem figurada. Uma hora a gente volta a falar sobre isso, mas nessa análise textual serviu bastante para a gente entender, tá bom? Que a gente não pode deixar qualquer palavrinha escapar num texto, que a gente sempre tem que analisar e buscar a que o autor se refere. E aí sim, olha lá na tela, a resposta é justamente essa: Pedrinho, Emília e Visconde. E eu já posso passar para a próxima aqui. Aluno do 8º ano, aluna querida, você sabe a diferença entre discurso direto e discurso indireto? Olha, essas aulas aí sobre discurso direto e indireto, acho que a gente estava aqui, não estava, Déia? A gente falou sobre citação direta e indireta em comparação com discurso direto e indireto. E aí, aluno, você sabe a diferença? Como a gente só perguntou se eles sabem, eles estão colocando sim, não está ali um justifique. Era só para saber se você sabe, você lembra. Peraí, ó, alguém explicou? Acho que não sei se é Taelia que fala. Ela deve ter copiado, mas tudo bem, não tem problema. O discurso direto é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala das personagens, sem participação do narrador. E o discurso indireto, caracterizado por ser uma intervenção do narrador no discurso ao utilizar suas próprias palavras para reproduzir as falas das personagens. Qual que é o nome? Acho que é Taelia que fala. Taelia? Me desculpa se eu estiver pronunciando se eu errado. fosse professor Rodrigo, eu ia fazer a hashtag Sejamos Taelia, por quê? Porque ela foi rapidamente lá. Foi lá, ó, já pegou. Eu sei, Taelia, que você foi lá no Google, buscou a diferença e colocou pra gente. Não tem nenhum problema isso, não. Colaborou muito. E deve ter, retirou de uma fonte correta. Muito isso bem. Também a gente agradece, né? Muito bem, obrigada. Tem vários alunos agora que estão fazendo isso. Eles vão rapidíssimos lá, saem do chat e voltam com a resposta. Facilita muito para a gente, porque tem muitos alunos ali que estão aprendendo. Vocês têm uma velocidade para aprender que é impressionante, não é? Muito mais rápidos, são muito mais rápidos que a gente. Presta atenção, então, no exercício que a gente vai fazer, porque é justamente isso que a Thalia disse. Olha na telinha. Observe a oração, gente. Pedrinho comeu o bolinho inteiro e lamentou que o Visconde só tivesse trazido um. Como essa oração inteira poderia ser reescrita se a gente fosse utilizar o discurso direto. Olha, observem bem. A gente tem essa oração aí, retirada do texto, enquanto discurso indireto. Por quê? Porque o narrador está dizendo o que aconteceu. Ele está narrando, inclusive, o lamento do Visconde. Agora, que a gente leu ali a resposta da Thalia, a gente sabe que o discurso direto é quando a gente vê a transcrição da fala da personagem integralmente ali no texto.
E aí eu vou deixar um minutinho para vocês, porque eu quero ver como é que seria transformado toda essa oração em discurso direto. Aluno, como é que seria? Bora lá. Um minutinho. Ai, que eu tô animada. Eu estava aqui com dúvidas se vocês tinham lembrado, porque a gente deu isso no mês passado, não foi? E aí vários colocaram aqui, inclusive, aqueles verbos de dizer, os verbos de locução, não foi ideia? Colocaram. Fala aí uma resposta legal. Ah, acho que foi agora, meu Deus do céu. A gente sumiu o No negócio. chat Acho que passou. foi a Bianca. Acho que foi a Bianca. Ela colocou Pedrinho, 2 pontos. Ela colocou, você só trouxe um bolinho, Visconde? Ela colocou assim, né? Então ela deu uma melhorada, mas não Sim. colocou o que viria antes, por exemplo. né? Não Pedrinho precisa. comeu o bolinho inteiro e lamentou, né? Vamos lá. Ó, Aí olha você o Isaac aqui. Puxa, Visconde, foi uma pena você só ter trazido um bolinho. Eu falei ter trazido, mas você escreveu lá ter trago. É ter trazido, tá bom, Isaac? Olha. O Jonathan. Pedrinho comeu o bolinho e lamentou. Que pena que Visconde trouxe só um. Olha, eles colocaram o verbo de dizer, a elocução, 2 pontos e travessão, foi o que a gente entendeu, não é? Mas presta atenção aí, olha lá na tela. A resposta. Gente, lembra que a gente falou que também o discurso direto poderia aparecer lá na narrativa entre aspas? Olha a primeira resposta aí. Pedrinho comeu o bolo inteiro e lamentou. Abre aspas. Pena que o Visconde só trouxe um. Fecha aspas, e aí depois o ponto. Essa era uma maneira. Toda vez que a gente tem aspas, a gente também tem que prestar atenção. Será que é discurso direto ali? Porque pode acontecer. Ou do jeito que vocês colocaram pra gente ali no chat. Pedrinho comeu o bolinho inteiro e lamentou. 2 pontos, travessão na outra linha. Pena que o Visconde só trouxe um. Aí foi muito parecido com o que eles colocaram, não é? Sim. Então, possibilidades aí olha, pra eles, há né? 2 possibilidades. A gente pode fazer ou com aspas ou com travessão. E aí você vai ter discurso direto do mesmo jeito. Na tela, para quem gosta de printar e fazer os studygrams e fazer os resumos, como você pode observar, o trecho Pedrinho comeu o bolinho inteiro e lamentou que o Visconde só tivesse trazido um está no discurso indireto, porque está caracterizado pela intervenção do narrador ao utilizar as próprias palavras para se referir à lamentação do Pedrinho. Já o discurso direto é caracterizado pela transcrição da fala das personagens, sem a intervenção do narrador. Então, no discurso direto, a única coisa que o narrador faz é colocar um verbo ali. Lamentou, disse, respondeu, se espantou. Não é, Andréia? Que é o que marca aí o discurso direto. Isso, né? é o que marca o discurso direto. E aí, quando o narrador, gente, fizer isso, que ele colocar esse verbo, tanto faz ele colocar em 2 pontos e travessão, ou ele colocar entre aspas depois. Vamos fazer mais um exercício? Agora, veja o trecho a seguir e transforme o discurso direto em discurso indireto. Aí a gente tem só a travessão e a fala. O monstro deve ter seus aposentos por aqui. E logo depois, uma travessão
escrito, disse Emília. Gente, como é que... Ah, esse daí tá tão fácil que eu acho que eu não vou dar um minutinho não, Deia. Porque eu quero seguir aqui com a aula. Vamos Gente, lá, como é gente. que ficaria esse? Como é que ficaria? Bora lá. Bora lá, gente, olha só. Você aí Apareceu uma aqui. apareceu já. A Está Júlia aqui. Mendes. Emília disse que o monstro deve ter seus aposentos por aqui, ó. A gente precisa falar, né, depois desse por aqui. Mas tudo bem, Júlia. Você foi... Tá indo, tá muito direitinho bem. aí. Ela pegou, usou, ela viu que o verbo de dizer estava lá no final, o verbo de locução, disse Emília, que é a marca do narrador. E aí ela transformou. Tem mais alguma aí? Olha, eles estão agora. Tá entrando Emília aqui as disse que respostas. o monstro tem seus aposentos por aqui. Uhum. Emília, essa foi a Giovana e a Sim. Juliana. Emília disse que os aposentos do tal monstro era lá. Uhum. A Juliana já acrescentou aí Sim. essa mudança também necessária, né, do advérbio aí, Ó, né? vamos colocar lá? Presta atenção ali na tela. Olha lá a resposta. Explica para eles, Deia. Então, olha lá. O monstro deve ter seus aposentos por aqui, disse Emília. E como vai ficar? Emília disse que o monstro deveria ter seus aposentos por ali. Né? Então, a gente tem que mudar aí também. Porque o por aqui é, segundo a perspectiva da de quem tá personagem, falando. de quem tá falando. Isso, agora como virou O uma narrador ele está fala, de fora, é isso. por ali. li. E uma né? coisa legal de marcar também, gente, é que o uso do quê? O que ajuda muito a Sim. introduzir um discurso Uhum. indireto, tá vendo? Depois do verbo disse, tem um quê. E às vezes a gente precisa adequar o verbo, tá vendo? Que deve virou deveria. Sim. Há muitas vezes, A gente aliás, vai não é? mudando, Muitas vezes a gente vai mudando. O professor pode passar para vocês, assim, com mais tempo, aprofundando mais isso, mas existem uns esqueminhas de como você transformar o direto no indireto e vice-versa. Uhum. A mudança do tempo verbal, a Isso. mudança dos adjuntos adverbiais, ou os Isso. advérbios, aí como vocês estejam usando. E aí no fica aí a momento, dica para os professores, vocês sabem que essa pra aula aqui, ampliar um pouquinho, ela é né? introdutória, vocês podem ampliar. E aí tem essa possibilidade. Na tela, agora a gente já está acabando a aula, eu quero mostrar para vocês qual é a sugestão de atividade. E essa sugestão é muito interessante porque é uma produção midiática, gente. A gente quer ver. Aliás, no 9º ano eu já propus e aconteceram. Vários alunos já me mandaram seus podcasts. E a gente está doida para ver isso no 8º ano também. Durante as aulas apresentadas, você teve contato com o formato, com o suporte podcast. Agora é a sua vez de produzir um. Vamos lá? Escolha um trecho do conto no Labirinto de Creta. Grave um podcast do trecho escolhido, fazendo uma leitura simples, dramatizando algumas cenas dele. Pode também criar um noticiário informando as aventuras de Pedrinho e Emília Visconde no labirinto. Por que não, não é? E aí, gente, presta atenção. Ao elaborar o seu podcast, você tem que lembrar dessas 3 coisas. Temos que elaborar um roteiro. Por quê? Porque o roteiro é nada mais, nada menos que uma sequência do que vai ser gravado. Primeiro pode ser uma abertura, depois você se apresenta e aí você vem com a leitura do trecho que você selecionou. O roteiro orienta o trabalho e garante que o podcast fique bem objetivo e claro. Ensaiar. O ensaio vai ajudar a verificar se há problemas no roteiro e a resolver eventuais questões técnicas, permitir treinar a sua oralidade, o respeito dos turnos da fala. Gente, eu para gravar aquele podcast, eu ensaiei pelo menos umas 5 vezes, porque se eu ficar atropelando muito ali, eu me sinto mal. E controlar o ambiente de gravação. Presta bastante atenção. Não vá gravar lá na garagem da sua casa para passar aquela moto e atrapalhar a sua leitura. A gravação deve ocorrer sempre em espaços que não tenham distrações, intervenções sonoras, porque aí facilita o processo de edição. Foca aqui em mim. Podcast é um suporte em que a gente grava áudio, não vídeo. Então, você pode até utilizar mesmo o gravador de voz do seu celular para fazer o podcast. Mas tem vários aplicativos, ou até da dica que eu dei para os meus alunos do 9º ano, tem o Anchor, um aplicativo bem legal que você escreve ANCHOR. É um aplicativo, uma rede social de áudios e você pode também utilizar ali, porque você pode colocar, como eu, uma musiquinha de fundo. Pode ter uma para abertura. Você pode né? fazer uma para abertura, pra outra transição, para às transição. vezes, Você né? pode editar bem legal lá no Anchor, tá? Gente, antes de terminar a aula, eu queria deixar aqui um último recadinho. No 8º ano, quase não tenho tempo para mandar
beijos e abraços, mas é que eu tenho uma missão aqui de deixar no minutinho final aqui as minhas condolências. Eu tenho 2 professoras bem queridas de 2 escolas muito especiais. Uma é a professora Maria de Lourdes, da Escola Estadual Laurinda Rodrigues Pereira Leite. Ela se aposentou. Ela foi a minha professora que me alfabetizou, me ensinou a ler e escrever na 1ª e na 2ª série. E o pessoal lá da Zona Leste está bastante comovido, porque ela faleceu anteontem, foi enterrada ontem. Professora Maria de Lourdes, queridíssima. Estamos perdendo professores nesse período, assim como a professora Geralda Santini, da Escola Estadual Helena José Bonfá, que tem muitos alunos que estão nos acompanhando aqui. E, assim, pediram, professora, faz uma homenagem, fala essas professoras queridas, estou aqui. Não é fácil perder um professor, 2 professoras tão queridas. E, bom, pensemos nos professores, pensemos aí nos sentimentos todos que a gente tem e na empatia, como foi bem dita na aula anterior, tá bom? Todo o meu sentimento, todo o meu amor a todo mundo, a família, os familiares e aos alunos dessas professoras. Não esquece, vai ter um QR Code na tela, você pode contar o que achou da aula, você pode deixar sua crítica, sua sugestão e tem o link também. Até mais. Tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.